Nós vamos falar agora, né, sobre o intervalos. Nós temos o intervalo intrajornada e o intervalo interjornada. Eu passo um macete para a pessoa não confundir isso aí. Intra é dentro, intra. Intrauterino, dentro da jornada. Internacional é fora. Internacional, fora da jornada de trabalho. Então, observe aqui. Quando eu tenho intrajornada, intervalo intrajornada, se ele trabalha de 8 às 18 horas, ele tem um intervalo pelo menos de 2 horas para que ele trabalhe 8 horas. Interjornada, de uma jornada a outra. Então, ele trabalhou de 8 às 18 horas. Agora, até o outro dia, até 8 horas da manhã, esse é o intervalo interjornada. E, nesse caso, ele tem que ter, no mínimo, 11 horas consecutivas de descanso. E se não tiver essas 11 horas consecutivas de descanso? Se ele tiver 10 horas, essa uma hora que não foi respeitada para inteirar 11 horas terá que ser remunerada como hora extra. Então fica a observação. É lógico que nós temos outras situações em que haverá uma jornada maior. Mas regra, qual é o mínimo de intervalo interjornada? 11 horas. Intrajornada, nós temos ali, pode hoje 30 minutos, desde que haja convenção coletiva, acordo coletivo para tratar sobre esse assunto, mas regra geral, é 1 hora de descanso para que o empregado possa almoçar, fazer suas refeições. Mas vamos verificar as observações, os pontos importantes com relação ao intervalo interjornada. Terminou o trabalho hoje, 6 horas, tem que observar o mínimo até o outro dia para começar a trabalhar. Então, nós temos aí o artigo 66 da CLT. Entre 2 jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Imagine que o empregado trabalha todo dia até as 22 horas. Trabalhou até as 22 horas. Então, nós temos 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nós temos 12 horas. Tem que observar aqui, 11 horas. Então, 22, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até as 9 horas, ele pode começar a trabalhar 9 horas? Não, ele pode começar somente a partir das 10 horas para observar as 22 horas. Entenderam? Aliás, deixa eu explicar melhor para entender. Até as 9 horas aqui, então ele trabalhou aqui até as 9 horas. A partir das 9 horas ele pode trabalhar. É porque ele observou as 11 horas de intervalo. Mas vamos imaginar que esse empregado trabalhou até as 22 horas e no outro dia ele começa a trabalhar 8 horas. Das 22 até 8 horas, nós vamos ter 10 horas. Não observou o intervalo de 11 horas de uma jornada para outra. Nesse caso, você deverá pedir 1 hora extra com o adicional de no mínimo 50% previsto na Constituição Federal. Esta é a regra básica. Nós temos a situação também na CLT que vai falar da telefonista, quem trabalha com telegrafia, radiotelegrafia. O intervalo interjornada de um dia para outro são 17 horas. Outra exceção também que nós temos na CLT, os operadores cinematográficos. Eles têm que ter aqueles que trabalham 5 horas na cabine e 1 hora na limpeza. Qual que é o intervalo interjornada deles? 12 horas. Tem previsão no artigo 235, parágrafo 2º da CLT. Entendeu essa parte aqui, né? Então, essa não seria 10 horas, seria a partir das 9 horas para dar 11 horas. Vamos falar agora sobre o intervalo intrajornada, dentro da jornada. Nós temos o artigo 71 da CLT, que vai nos falar o seguinte: até 4 horas de trabalho, se você trabalha 4 horas por dia, você não tem direito a intervalo. Mas se você trabalhar de 4 até 6 horas, você tem 15 minutos de intervalo.
E mais de 6 horas até 8 horas. No mínimo 1 hora e no máximo 2 horas de intervalo. Então nós temos aqui um intervalo intra-jornada. O empregado trabalha até 4 horas. Quanto tempo que ele tem de descanso? Nada. Até 4 horas, nada. Se ele trabalha 4 horas e meia, aí sim, ele tem direito a 15 minutos. Se ele trabalha 5 horas por dia, tem direito a 15 minutos. Se ele trabalha 6 horas por dia, ele tem direito a 15 minutos de intervalo. Lembrando que esse intervalo não faz parte da jornada. Depois, se ele trabalha, por exemplo, de meio-dia até às 6, na verdade vai trabalhar até meio-dia, até às 6h15, por causa dos 15 minutos de intervalo. Agora, se ele trabalha 6 horas, então nós sabemos que é 15 minutos. E se ele trabalha 6 horas e meia por dia, aí ele tem direito a um intervalo de 1 até 2 horas de descanso. É isso mesmo. Ultrapassou 6 horas de trabalho diário, tem direito ao descanso intra-jornada. Vamos ver o parágrafo 3º do artigo 71. O limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que é hoje o Ministério da Economia, quando ouvido o Serviço de Alimentação de Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. Então, nós temos, nesse caso, que o intervalo ele é de 1 hora até no máximo 2 horas. Pode ser reduzido? Pode. Pode ser reduzido se for observado, se tiver autorização após a vistoria e atender a essas exigências do artigo 71, parágrafo 3º. Agora imagine, nós falamos sobre os intervalos interjornada, falamos sobre os intervalos intrajornada. E se esse intervalo intrajornada for suprimido? Você tem 1 hora de almoço, mas na verdade o patrão deixa você fazer meia hora. E esses 30 minutos? O que acontece com ele? Vejamos o artigo 71, parágrafo 4º. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, que é de 1 a 2 horas, para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento de natureza indenizatória apenas no período suprimido com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Isso costuma cair na segunda fase, tem que ficar atento. O empregado fazia apenas 30 minutos de intervalo intrajornada. Se ele fazia somente 30 minutos de intervalo intrajornada, você tem que pedir 30 minutos do horário suprimido, com o adicional de 50%. Lembrando que é uma verba indenizatória e, por ser indenizatória, não vai refletir. Muita atenção com isso. Então, a natureza do intervalo é indenizatória e não vai repercutir nas demais verbas, como férias, 13º, aviso prévio, não vai repercutir, porque é uma verba indenizatória esse horário que foi suprimido. Então, vejamos agora sobre motoristas e cobradores.